Fala rapaziada, primeiro jogo do ano e a gente já se irritou. Pra quem tava com saudade do Vasco, pra quem tava com saudade de ver esse time jogar, ontem tivemos Vasco em sua essência, Vasco sendo Vasco. Então, pra gente falar sobre essa estreia em 2026, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e bora lá. Bom, o Vasco foi o último time a entrar de férias em 2025, jogou até dia 21 de dezembro e foi o primeiro a jogar com o time titular em 2026. Eu não tô lá dentro do clube, eu não sei, não sou fisiologista, não sei os dados, não tenho as informações, mas eu acho um erro. Os caras mal tiveram férias, retornaram agorinha, mal tiveram tempo de se preparar e já vão emendar, já tiveram que entrar em campo de novo para um jogo valendo. Mas a partir do momento que essa decisão foi tomada e o Vasco entrou em campo com seus 11 titulares, que jogaram juntos a temporada passada, que chegaram na final da Copa do Brasil, que supostamente é um time para ter uma temporada tranquila, tem que atropelar o Maricá. E aí eu entendo perfeitamente a revolta do Diniz, porque com 10 minutos a câmera foi nele e ele estava revoltado, indignado. E aí até o Lino, na transmissão do Sport TV, ele fala: o Diniz não tá assim por causa desses 10 minutos de jogo. Ele tá assim porque é um time que está treinando isso desde o ano passado, que está jogando junto desde o ano passado, que pega o Maricá e estava fazendo 10 minutos de erro atrás de erro. E apesar de todos esses erros e tomadas de decisão ruins e erros técnicos mesmo, o Vasco dominou o jogo no primeiro tempo, ficou com a bola, teve ali quase 80% de posse de bola o tempo inteiro, abriu 2-0, tava um jogo que parecia que seria uma goleada, e aí aconteceu contra o Maricá o que acontece contra todos os times. Um jogo que tá ganho, o Vasco se desconcentra, ninguém sabe o que é, pega um jogo ganho e vira um drama. E aí parece que o Vasco não consegue passar um jogo sem tomar gol ou sem fazer uma burrice igual o Piton fez. Primeiro, numa bola na área, o Ryan afasta muito mal e aí a bola volta lá para dentro da área e a defesa tá dormindo, tá todo mundo parado. O Piton que tá mais perto do cara que faz o gol, mas todo mundo parado olhando. E o segundo gol, de novo, um escanteio, bola na área, e o nosso Cuesta tá parado no meio da área, sem ninguém. No replay, assim, quando mostra, tá ele completamente sozinho no meio de nada. E aí, assim, o Vasco sempre teve um problema na bola parada e já começa 2026 com o mesmo problema. Pode ser um jogo de brasileiro com um adversário difícil, pode ser contra o Maricá, pode ser contra o Porto Cabelo, pode ser contra qualquer time. Todo mundo leva perigo na bola parada contra o Vasco. E aí parece que 2025 não acabou, porque os destaques, Barros, Thiago Mendes, Andrés Gomes e Ryan, esses quatro eu consigo falar que jogaram bem. Só que foi assustador ver jogadores, por exemplo, o PH e o Cuesta, o que eles fizeram ontem. Já vinham mal do final do ano passado e ontem fizeram uma partida assombrosa. E quem estava jogando bem no ano passado continuou jogando bem. Parece que não teve uma mudança. O Paulo Henrique, sem exagero nenhum, assim, ele errou tudo que ele tentou. Não teve um passe de lado que ele acertou. Todas as bolas que foram nele, o Vasco perdeu a bola. Ou porque ele tentou um drible e perdeu, ou porque ele errou o passe. É impressionante o que ele fez ontem. E assim, contra o Maricá, ele não conseguiu fazer nada. Nada. E o Cuesta, cara, pra mim ele tá sendo assim, uma cópia do que era o João Vitor. Igual. Os mesmos erros, as mesmas atuações. Igual. Ele tenta ir pro ataque igual um maluco, perde a bola e toma. Ou ele tá perdido no meio do nada, ou ele tá muito adiantado, igualzinho. E aí eu acho que já dá pra falar que ele enganou a gente. As primeiras partidas dele foram muito boas, mas parece que ele não é aquilo. E a gente agora já tem que torcer pro tal do Saldívia ser bom para pegar a vaga de titular. Outra coisa que ficou bem clara para mim ontem é que o Puma pegou a vaga de titular da lateral esquerda. O Piton estava lesionado, o Puma tinha feito boas atuações ali, mas quando o Piton retorna, o normal era ele começar como titular. Tava jogando muito mal já, e aí tem aquela expulsão tosca, o Puma entra, faz ali um jogo ok, e eu acho que quando o Piton voltar de suspensão, ele volta pro banco, o titular contra o Flamengo, provavelmente vai ser o Puma. Um erro feio também do Diniz, pra mim, para mim ele já errou de escalar os titulares de cara. E aí ele demorou demais pra mexer, demorou demais. Eu entendo quando na semifinal, na final, ele vai até quase o final do jogo com os mesmos, eu entendo. Mas ontem, cara, primeiro jogo da temporada, metendo os titulares de cara e não mexeu. E quando mexeu, mexeu mal. Pô, ontem era jogo pro Estrela, pro Sforza, pro JP, pro Garré.
pro suíço, bota esses caras pra gente ver, pô. Aí ele bota o David, que já saiu aí a notícia agora, que ele tá indo embora. Aí botou o Verratti eu até entendo. O Verratti quase que ele faz um gol lá na despedida dele e tal, até entendo. Pô, botando o David, botando o Tietê, botando o Hugo Moura. Cara, não fez sentido nenhum isso. Provavelmente no domingo esses caras vão jogar, a gente vai ver mais minutos deles. Mas, pô, em casa, primeiro jogo da temporada contra o Maricá, você precisa manter Coutinho e tal até o final quase. Pô, agora vamos falar de outras coisas que envolviam o jogo de ontem. O primeiro, o uniforme da Nike, estreando ontem. O Vasco estava esperando há muito tempo isso aí, né? A torcida ansiosa para o lançamento. E assim, de novo, o principal ponto dessa parceria é o Vasco sendo patrocinado pela maior marca do mundo e o dinheiro que vai receber. Ponto. Agora, sobre a camisa, é feia. Eu fui ontem na loja, eu estava ansioso na hora que lançou, corri no shopping. Cara, é feia. Camisa básica, total, toda preta, não tem uma gola branca, um detalhe na manga, todo preto, parece meio porcaria e não gostei, achei bem sem graça, nem se compara com o que a capa fazia em questão de design. E a branca parece que vai ser um pouquinho mais bonita, vamos esperar o lançamento. Mas assim, isso é o de menos. Outro ponto importante, né, outra história do jogo de ontem, eram as despedidas de Verratti e Ryan. Eu fiquei com, para mim, claro clima de despedida dos dois. O Verratti já falou para a diretoria que quer ir embora, que quer ir para o Cerro. E, como eu já disse, vai com Deus, boa sorte. E o Ryan, cara, ele já falou também que quer ir embora, né? Eu acho a proposta boa, acho difícil que recusem. A proposta é muito boa. Falam de 35 milhões de euros, mais 5 de bônus, seriam 40. Cara, é excelente. O Vasco não vai conseguir 50 milhões, galera. Foi mal. O povo fica comparando com os jogadores de Flamengo, de Palmeiras. Se o Ryan jogasse nesses clubes, conseguiria 50. O Vasco não vai conseguir. A realidade é essa e tem que aceitar. A realidade do Vasco é: aceite esses 40 milhões. E, cara, vai mudar o ano do Vasco, vai mudar os próximos anos do Vasco esse dinheiro. Ah, mas o Vasco só tem 60% do passe do Ryan. Mas aí é problema do Vasco. Alguém cedeu a outra porcentagem. Numa negociação, talvez esse fosse o único jeito de convencer ele a ficar na renovação do ano passado e tal. E tá tudo certo. Só que o outro time não quer saber disso. Ele tá pagando 40. Para quem vai quantos por cento, o outro time não tem nada a ver com isso. E aí tem que pagar mais porque o Vasco tem menos porcentagem. Aí o outro time não tem nada a ver com isso. O Vasco pode negociar com o Ryan e ficar com uma parte maior e etc. Aí é outra história. E para o Ryan é uma proposta muito boa. Ele iria para um campeonato que é o melhor do mundo, para um time estruturado, que joga um futebol interessante. Ele teria minutos nesse time, é um time que valoriza os jovens. Ele não teria aquela pressão de chegar num Real Madrid, num Barcelona e ter que ser o Pelé de cara. É um time que recentemente vendeu vários jovens para times grandes da Inglaterra ou até de fora. Acabou de vender o ponta deles, né, o Semenyo, foi para o Manchester City. O Ryan pode até ser uma espécie de substituto dele. Vendeu o Hausen para o Real Madrid, vendeu o Kerkez para o Liverpool. Venderam muitos jogadores e que cresceram muito no Bournemouth. Então, assim, ele chegaria ali para jogar uma temporada, duas no máximo, e ir para um time grande. E para mim, como planejamento de carreira, é perfeito isso. É muito melhor do que o passo que deu o Endrick e o Vitor Roque, por exemplo, que chegam num time que tem um monte de craque e eles não têm espaço. E aí ficam sentados no banco. Aí, por último, falando da talvez reposição do Ryan, né? O Vasco fechou com o Brenner. Eu acho uma baita contratação do Vasco. Achei muito boa. É um jogador jovem que já se provou no Brasileiro, fez gol pra caramba pelo São Paulo. Não se firmou na Itália, mas voltou pra MLS e foi muito bem lá. O cara se encaixa muito bem no jogo do Vasco. Um ataque com Coutinho, Andrés Gomes, Nuno e Brenner é um ataque de alto nível, é um ataque que vai encaixar legal, só que a gente precisa de mais, porque esse ataque é muito bom quando um deles cansa ou tá fora do jogo, o banco não tem ninguém. Então a gente precisa de reposição ali. Eu acho que o Admar tá enxugando ali, mandando o David, o Verratti, embora tem salários altos, para trazer jogadores do mesmo nível ali que ganhem bem menos, porque é possível, né? Dá para achar um jogador do mesmo nível ganhando bem menos que eles. Agora vamos ver os próximos dias de janela, né? O que nos reserva. Eu confio bastante no Admar, acho que ele vem mostrando um bom trabalho, vem se mostrando um bom profissional
E agora, com um monte de dinheiro entrando no caixa, ele aliviando a folha salarial, mandando embora os reservas. Vamos ver quem ele traz para preencher esse elenco do Vasco. Eu confio, eu tenho esperança de que o elenco de 2026 vai ser melhor do que o de 2025. Domingo tem mais, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, provavelmente vai escalar um time reserva. Vamos ver o que acontece aí nessa partida. E aí na segunda-feira eu tô aqui de volta para a gente debater. Valeu, um abraço!